A ilusão do controle emocional. Há um erro silencioso que muitos homens cometem. Eles acreditam que o caminho para conquistar o respeito de uma mulher, ou até mesmo sua submissão emocional, está na dedicação, na entrega exagerada, nas provas incessantes de carinho. É uma crença que parece lógica à primeira vista, mas que tem destruído a autoridade masculina há gerações. O problema está na raiz. Quando você tenta convencer alguém do seu valor, já está assumindo que esse valor precisa ser provado. E todo valor que precisa ser explicado já começou a perder seu brilho. A verdade brutal é esta: quanto mais você tenta agradar, mais você afasta o respeito. O verdadeiro domínio não está em gestos românticos, em mensagens carinhosas ou na obsessão por presença. Ele está na sua ausência estratégica, na sua capacidade de não se dobrar, de ser uma rocha emocional no meio do caos. Mulheres não se submetem por palavras doces. Elas se rendem ao impacto invisível de um homem que não precisa delas para existir. Hoje você vai aprender 5 regras implacáveis, extraídas da mente fria de Maquiavel e da alma indestrutível do estoicismo, que fazem qualquer mulher se dobrar diante da sua força, não pelo medo que você inspira, mas pela estabilidade que você irradia. Essas regras não são para seduzir, são para dominar sem tocar, conduzir sem levantar a voz, marcar sem precisar ficar. A submissão verdadeira acontece quando a mulher percebe que não controla sua mente, não acessa seu emocional e jamais será sua prioridade. Ela não vai admitir isso com palavras, mas vai mostrar com gestos. Vai correr atrás de pequenas migalhas da sua atenção. Vai se moldar ao seu ritmo, vai tentar te agradar, sem saber exatamente por quê. Porque o que a mente feminina teme perder é o que nunca conseguiu possuir completamente. Prepare-se, as 5 regras que vêm a seguir não são para agradar. São para transformar você em um homem tão completo e tão centrado que qualquer mulher entende, consciente ou não, que ou ela se alinha ou será deixada para trás. Nunca mostre sua necessidade. O erro mais comum de um homem que quer ser desejado é mostrar que precisa ser desejado. Ele revela isso nos detalhes, nas mensagens longas demais, nas respostas imediatas, nos elogios excessivos, no medo de desagradar. Cada uma dessas atitudes comunica silenciosamente que ele precisa da validação dela para se sentir inteiro, e isso é o começo do fim. O estoico, por outro lado, não se define pelo afeto alheio. Ele é autossuficiente, e essa autossuficiência não é arrogância, é estrutura. Ele pode gostar, pode até amar, mas nunca precisa. Quando uma mulher sente que você precisa dela para ser feliz, ela percebe que tem o controle. Quando percebe que você é feliz mesmo sem ela, começa a se perguntar por que sente necessidade de você. Maquiavel foi direto. Quem depende do amor dos outros sempre será escravo da instabilidade. E a mulher, por instinto, testa essa estabilidade. Ela quer saber se suas emoções são frágeis ou inabaláveis. Se ela sente que você oscila demais, ela se afasta. Não por maldade, mas porque o feminino se atrai pelo que é firme, pelo que permanece. E é por isso que o primeiro passo para que qualquer mulher se curve à sua presença é parar de correr atrás. Tire ela do pedestal. Faça silêncio. Retire o excesso. Não para manipulá-la, mas para recuperar a si mesmo. Um homem centrado se torna magnético. Ele não implora, ele atrai. O que é difícil de ter se torna impossível de esquecer. Fale pouco, observe tudo. O homem que fala demais entrega seu jogo. Ele se apressa em se explicar, tenta provar que é confiável, busca ser compreendido antes de ser respeitado. Mas o estoico entende: quanto mais você fala, mais previsível se torna. E tudo que é previsível perde força.
Há um tipo de poder que nasce do silêncio. Um poder que incomoda, que cria dúvida, que impõe presença mesmo sem levantar a voz. Os homens mais admirados e temidos da história sabiam disso. Júlio César, por exemplo, era conhecido por sua calma enigmática. Ele ouvia mais do que falava e, por isso, quando dizia algo, todos prestavam atenção. No campo dos relacionamentos, isso é ainda mais visível. Quando um homem silencia, a mulher preenche esse silêncio com projeções. Ela começa a te observar, a se questionar, a imaginar. E nesse terreno fértil da dúvida nasce o interesse genuíno. Falar menos não significa ser indiferente, significa ser seletivo. Significa usar as palavras como uma espada, não como um desabafo. O estoico domina suas emoções e, com isso, domina também a narrativa. Ele não revela tudo de si porque entende. O mistério é uma arma, o silêncio é estratégia e a observação constante é escudo contra manipulação. Quando você se cala, o mundo começa a falar por você. Gentileza sem limites vira convite para abuso. Ser gentil não é fraqueza, mas deixar que abusem da sua gentileza é. Muitos homens confundem ser bons com ser úteis a qualquer custo. Estão sempre disponíveis, dizem sim, mesmo quando querem dizer não, resolvem problemas que nem são seus. Fazem isso esperando reconhecimento, amor ou, no mínimo, respeito. Mas o mundo real, e especialmente as relações humanas, não funcionam assim. Quanto mais você se doa sem critério, mais você ensina as pessoas a te usar. A mulher para quem você corre ao primeiro chamado não te admira. Ela te considera previsível. O amigo que só te procura quando precisa não te vê como forte, te vê como conveniente. Os estoicos já sabiam disso. Para eles, o bem não está em agradar, mas em agir conforme a razão. E a razão diz: quem se coloca sempre por último acaba sendo esquecido. Maquiavel complementa com brutal clareza: é melhor ser temido do que amado, se não se pode ser os dois. Em outras palavras, o respeito nasce do limite, não da carência de aceitação. Ser gentil é nobre, mas essa gentileza precisa ser intencional, consciente, com fronteiras claras, porque quando ela vira obrigação, você desaparece. E um homem que se anula por dentro começa a gritar por fora, seja com agressividade, seja com tristeza. Não seja um bom moço que todos pisam, seja um homem justo, e justo também com você mesmo. O medo do conflito te torna um escravo. Por trás de muitos homens legais está um medo profundo de confronto. Eles evitam dizer não, não corrigem uma injustiça, engolem ofensas em nome da paz. Mas essa paz é falsa. É o silêncio de quem tem medo de perder a validação, de quem prefere ser ignorado do que confrontado. E esse medo silencioso vai corroendo o respeito que os outros têm por você e que você tem por si mesmo. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade é interior. Ela nasce da coragem de agir conforme seus princípios, não conforme os desejos dos outros. Epicteto dizia: não busque que os eventos ocorram como deseja, mas deseje que ocorram como ocorrem e você terá paz. Mas desejar a realidade como ela é inclui aceitar que o conflito faz parte da vida, especialmente quando você defende seus valores. Maquiavel vai além. Ele mostra que o poder e o respeito vêm para aqueles que impõem limites, mesmo que isso gere tensão. O príncipe que tenta agradar a todos, cai. O homem que tenta evitar todo desconforto, se curva. Quem não se posiciona é posicionado pelos outros. Homens verdadeiramente fortes não são aqueles que nunca entram em conflito. São os que sabem quando e por que entrar. São os que entendem que, às vezes, é melhor ser odiado por sua firmeza do que amado pela sua covardia. Se você quer respeito, esteja disposto a perder a aprovação. Porque quem teme o conflito acaba sendo comandado por quem não teme.
virtude sem limites. É fraqueza disfarçada. Ser virtuoso não é ser um servo. A bondade, quando não é acompanhada de discernimento e firmeza, se torna um convite para o abuso. Muitos homens acham que estão sendo bons, quando, na verdade, estão apenas sendo tolerantes com o inaceitável. Estão cedendo onde deveriam se impor. Estão permitindo ser usados em nome de uma virtude mal compreendida. Sêneca já alertava: nada é mais admirável do que um homem que sabe ser justo, mas nada é mais desprezível do que um homem que, para parecer justo, se deixa dominar. Isso não é bondade, é medo travestido de moralidade. Um medo de parecer duro, de ser rejeitado, de ser chamado de egoísta. Mas não há nada mais egoísta do que sacrificar sua essência só para manter a imagem de bom rapaz. Maquiavel, com sua frieza brutal, coloca o dedo na ferida. Virtudes que não servem à sua sobrevivência são fraquezas. Ele não propõe abandonar a virtude, mas sim entendê-la como ferramenta e não como corrente. A justiça precisa de limites. A generosidade precisa de critérios. E a compaixão precisa de força para não se tornar submissão. O homem que deseja respeito deve praticar a virtude com espada na mão, não com as mãos atadas. Ele deve ser bom, sim, mas também imprevisível. Porque quando as pessoas sabem que você é bom, mas não sabem até onde vai sua bondade, elas pensam duas vezes antes de abusar dela. A submissão silenciosa. No fim, o poder verdadeiro não está no que você grita, nas exigências que impõe ou nas emoções que demonstra em excesso. O verdadeiro domínio nasce da firmeza calma, da presença inabalável que não cede aos caprichos nem às chantagens. Quando você para de tentar ser alguém que agrada a todos, algo muda. Você deixa de ser um homem previsível, um alvo fácil para manipulação. Você se torna uma força da natureza, uma presença que exige respeito, não por medo, mas por coerência e integridade. A mulher certa não se submete por pressão, nem por manipulação. Ela se curva diante de um homem que não precisa dela para se sentir inteiro, que não se abala com jogos emocionais e que jamais troca seus princípios por aprovação. Esse homem não quer ser amado por todos, porque sabe que o amor verdadeiro é consequência do respeito, da autenticidade e da força interior. Ele não busca aplausos, busca sua própria liberdade. Você não veio a este mundo para ser um bom moço que se perde tentando agradar. Veio para ser alguém que vive com honra, que impõe limites, que age com justiça e que conquista o respeito. Silencioso, firme e eterno. Seja esse homem, seja aquele que não se dobra, seja aquele que transforma a virtude em poder e o poder em liberdade.